vamos ao vivo com o companheiro Sérgio Maia. Sérgio Maia, bom dia. Bom dia, muito bom dia, Maurício, bom dia a todos aos ouvintes da Orlândia Rádio Clube. Perfeitamente, nós estamos aqui no Procon, eu estou ao lado do coordenador do Procon de Orlândia, que é o Edelton. Ele coordena todo o trabalho aqui do Procon e, como você falou, Maurício, final de ano, muitas vendas, muitas promoções e, naturalmente, consequentemente, muitos golpes também estão sendo ou serão aplicados, né? Todos os anos a gente vê essa mesma história. Então eu gostaria, Edelton, que você explicasse para a gente esse período, de fato, é o período que mais existem golpes e que tipo de golpe que normalmente é registrado. Bom dia, Edelton. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Maurício. Bom dia, ouvintes aí. Então, Sérgio, geralmente nas épocas festivas, nas épocas comemorativas, a gente acaba recebendo um número maior de reclamações referentes a compras que não chegam, compras que vêm com defeito, compras que o prazo de entrega acaba demorando e também de muitos golpes, né? A gente nunca afirma 100% que foi um golpe, né? A gente sempre deixa ali uma margem de que realmente a oferta pode ser cumprida e o produto entregue. Mas digamos que a gente aplica aí uma taxa de 90% de chance dessas pessoas que não receberam os produtos de acabarem se tornando um golpe mesmo concreto, né? Então, a orientação é sempre que tomem cuidado com os lugares que compram, dos lugares que procuram, né? A veracidade dos sites, a idoneidade das empresas, sempre observar valores muito abaixo do praticado pelo mercado, geralmente configuram sim golpe, né? Achei uma promoção de um produto que realmente está bem abaixo, é uma promoção, ela é usada, enfim. É uma coisa para ficar atento, tá? Principalmente a questão de valores abaixo do praticado pelo mercado de determinados produtos ou serviços. A chance de ser um golpe é muito grande. O Edelton, você mencionou aí sobre cuidados, né, que principalmente nesse período a pessoa deve ter na hora de fazer sua compra. E esses produtos que normalmente aparecem com um valor muito barato ou abaixo daquilo que seria o normal, isso então seria um atrativo para fisgar a vítima, seria assim? Sim, exatamente, Sérgio. Muitos sites aqui a gente tem de casos que eu fiz o atendimento, sites, páginas de Instagram, lojinhas de Instagram, né, e tudo mais. É uma coisa certa, né? Número de seguidores, principalmente de uma lojinha de Instagram, hoje em dia não significa mais nada, tá? Tem 200 mil, 300 mil seguidores, isso hoje não simboliza mais nada. Eles podem ser comprados, podem ser robôs, podem ser o que for. Não é mais garantia de uma idoneidade na página, tá? Tudo isso pode significar que o fraudador trabalhou muito bem, aliás, para fazer uma aparência, montou um sistema, uma aparência, um layout muito confiável e que apresenta ter uma veracidade, mas nem sempre. Tanto é que antigamente, até uns 3, 4 anos atrás, uma boa forma de você perceber se o site era idôneo ou não é que geralmente na homepage do próprio site, lá embaixo, tinha o CNPJ, endereço, por exemplo, Magazine Luiza do Brasil Limitado, CNPJ e endereço, né? Hoje em dia um fraudador consegue fazer isso com qualquer CNPJ, porque ele é de domínio público, né? Qualquer pessoa pode consultar um CNPJ hoje. E ele pode, por exemplo, colocar o CNPJ de uma empresa que trabalha com insumos agrícolas em um site que diz vender produtos eletrônicos, né? Então é interessante que a pessoa consulte o CNPJ, confira o CNPJ, a atividade da empresa. O Procon São Paulo, no site do Procon São Paulo, ele tem uma lista, digamos uma lista negra, né? De sites que seria interessante você evitar, tá? Por que esses sites estão lá? Não respondem notificação do Procon São Paulo ou de outros Procons, não entregam mercadoria, não cumprem a oferta, ou realmente são sites que são fraudes, né? Então, de quadrilhas especializadas que mudam o seu layout a cada tempo para que o golpe esteja sempre inativo e novas pessoas caiam. Então, às vezes é até muito comum a pessoa comprou em um site hoje, não chegou, veio no Procon reclamar, a gente pede certa documentação, quando ela volta para pegar essa documentação no site, prints, número de pedido e etc., o site já não existe, ou já está com outro layout, outras cores, outro nome. Então eles estão sempre se renovando para o golpe estar sempre ativo na internet, principalmente na internet. A reportagem da Orlândia Rádio Clube está ouvindo o Edelton, que é o coordenador do Procon Orlândia, e nós estamos falando aqui a respeito dos cuidados que o comprador deve ter, principalmente agora no final do ano, né? Esse período onde aparecem aí muitas promoções nas lojas
via internet, físicas. Então, o Edelton, uma outra questão que eu gostaria também de abordar é essas lojas tradicionais. Então, elas sim seriam uma boa opção para você comprar com mais segurança. Sim, teoricamente sim, tá? Isso não é uma questão 100%, porque também as lojas tradicionais muitas vezes acabam trazendo mais dor de cabeça do que lojas online. Então, poxa, Edelton, agora você me confundiu, fiquei sem saída. Tudo depende, tá? Geralmente você consegue sim encontrar preços melhores no varejo online, na internet, sites de compra e venda, os marketplaces, né? Tudo isso acaba podendo te gerar uma economia muito boa. É a questão da pesquisa, tá? Você monitorar o preço do produto ou serviço que você quer. Se antes dessa Black Friday ou desse final de ano o preço realmente era maior, para esse final de ano ter um desconto real, né? Verificar se você não está pagando a metade do dobro, certo? Nos Estados Unidos, a Black Friday, feriados e períodos de compra onde os descontos, onde existem descontos, eles realmente são descontos, são preços muito abaixo mesmo. Mas no Brasil não é tanto, né? A gente geralmente ouve muito essa questão de metade do dobro. É interessante sim, seria recomendado as lojas físicas, tá? As lojas locais, lojas presenciais, mas se você conhecer o site que você está comprando, o local, se você já sabe que é de confiança, se é uma empresa grande ou mesmo que uma empresa nova, mas que é idônea e tudo mais, e os preços estão bons, tudo indica que você pode, digamos, ao menos se arriscar, tá? Conferir CNPJ, como eu falei, pesquisar se esse site não consta nessa lista negra do Procon de São Paulo. Outras ferramentas interessantes de consulta são os sites consumidor.gov e Reclame Aqui, tá? São uma espécie de Procons online, tá? Mais ou menos assim. Existem muitas empresas que têm uma página oficial nesses sites onde você pode fazer uma reclamação online, tá? E às vezes nem precisa de você vir no Procon, você consegue resolver por esses sites também. Eu mesmo, como exemplo, já consegui resolver demandas por esses sites mesmo trabalhando no Procon, consegui resolver por lá. São ferramentas interessantes que você pode pesquisar esse site e essa loja nessas ferramentas também, se elas têm muita reclamação lá, se elas resolvem bastantes reclamações nessas páginas, né, se tem uma taxa de resposta boa e etc. Então, eu diria, para resumir, que tudo depende do site que você quer comprar e da loja física que você quer comprar também. As denúncias ou as reclamações, elas acabam chegando ao Procon. E eu gostaria de saber, Delton, a pessoa consegue recuperar quando ela cai num golpe? É possível ela recuperar aquilo que ela perdeu? Sérgio, esse aí já é um assunto bastante complicado, tá? Muitos dos consumidores que procuram um Procon, que a gente fala que, olha, a chance de ter sido um golpe é muito grande. A chance também de reaver essa quantia ou de forçar o cumprimento da oferta, que seria a entrega do produto, é uma chance muito pequena, tá? Por quê? Isso envolve o crime de estelionato, né? O famoso 171, então o correto mesmo seria a ingressão da pessoa no judiciário, envolvendo polícia, para tentar reaver essa quantia ou pelo menos identificar o fraudador. Por quê? Qual vai ser a função do Procon em um problema como esse, por exemplo? A gente vai receber o problema do consumidor, fazer a triagem, ver se existe a relação de consumo, né? Existindo a relação de consumo, a gente trabalha com os dados que o consumidor traz pra gente. Então, olha, Delton, eu comprei na lojinha do Instagram tal, eles não têm site, eles não têm CNPJ, eles não têm um endereço físico, não tem nada. É realmente só a lojinha do Instagram. Como que o Procon me ajuda? Nesse caso, o Procon não consegue ajudar, porque a gente precisa de pelo menos um dado físico, um CNPJ, um endereço, um local, para que essa notificação do Procon consiga chegar, tá? Então, é interessante a pessoa observar se esses dados também existem. Geralmente os fraudadores, como eu falei, o exemplo do CNPJ, que é de outra empresa, de outra atividade, né? Em casos recentes aqui, quando a gente notifica a empresa, fala, olha, está acontecendo isso, o consumidor compareceu aqui, etc., existiu aqui alguns casos que a empresa que foi notificada já tinha feito todo o procedimento legal para falar para a gente, olha, a gente já está sabendo disso, que pegaram o nosso CNPJ, né, e estão utilizando para cometer fraudes, mas não é a gente não tem envolvimento, a gente não tem culpa, então isso vai acabar se arrastando para o judiciário. Como eu falei, aqui no Procon a gente vai precisar de dados físicos, de dados palpáveis, né? Burocracia, infelizmente, existe, a gente vai precisar aqui literalmente de papel, tá?
dados da empresa que o consumidor está tendo problema, o endereço físico, os documentos que ele tem que comprovem a relação de consumo, a contratação do serviço ou de ter adquirido bem, notas fiscais, recibos e tudo mais. Por que tudo isso? A gente precisa comprovar que essa relação de consumo existiu, tá? A gente precisa dizer, olha, empresa, o consumidor fez a compra ou contratou o serviço, tentou realizar contato com vocês para resolver o problema, que aí entra os protocolos, os e-mails, as conversas por WhatsApp, né? E através disso eles não conseguiram resolver. Por isso, ele acabou procurando o PROCON. Então a gente precisa comprovar o máximo de coisas que a gente puder da versão do consumidor, até mesmo para que ele esteja pautado na denúncia ou na reclamação que ele quer fazer e, consequentemente, acaba ficando mais fácil. Sobre a questão dos fraudadores, o PROCON ele não tem, digamos, uma força judicial de um executivo, né, de um poder executivo, que seria forçar o estabelecimento ou o responsável a fazer a devolução e etc. O PROCON, como órgão administrativo, a gente trabalha, lógico, né, administrativamente. Então a gente apresenta a lei, o direito do consumidor, o problema dele e o que a empresa vai fazer diante do pleito do consumidor. Olha, aconteceu isso, o consumidor alega isso, diante da lei ele tem direito daquilo e ele está desejando que aquilo seja cumprido. Legalmente falando, essa empresa vai ter o direito de se recusar ou de protelar essa decisão, de querer não fazer e etc. Tá? É muito difícil, porque quando a empresa ela é idônea, ela tem um setor jurídico competente, eles conhecem da lei, então sabem do Código de Defesa do Consumidor e acabam resolvendo o problema de uma forma ou de outra. Tá? A taxa de resolução do PROCON de Orlândia para conflitos assim aqui no PROCON de Orlândia, graças a Deus, é bem alta, eu diria que em torno de 90%. Tá? A gente não vai conseguir resolver todo e qualquer problema, isso aí é impossível, nem mesmo a justiça consegue, mas a taxa de ajuda na resolução desses problemas aqui está muito grande, está bem alta, graças a Deus. O Edelton, você mencionou aí sobre uma situação e eu gostaria também de enfatizá-la, que é aquele caso ou aquela situação quando a loja anuncia um valor do produto pela metade do preço e, na verdade, seria a metade do dobro, né? Então, é muito comum esse caso e nesse caso a pessoa, então, ela deve pesquisar e comparar preços com outras lojas. É interessante, Sérgio, a pessoa não deixar para pesquisar o preço do produto ou serviço que ela quer contratar só na época das promoções ou dos descontos, tá? Geralmente os sites, os aplicativos, os lugares de compra, ele tem a aba de favoritos, né? Então, é um conselho, uma orientação que a gente dá, é salvar esse produto nessa guia, nessa aba de favoritos, deixar separado no seu navegador, do computador e tudo mais, para que você consiga sempre monitorar esse preço, tá? Saber se realmente, não, agora ele está em promoção, o valor está R$200, R$300 abaixo, vale a pena comprar, ou não, tem se mantido, sei lá, a R$1.000, perto da promoção foi para 1.200 e na promoção voltou para 1.000. Então, se você for parar para comparar e pensar certinho, não foi bem um desconto, né? Ele voltou para o preço original. Sim. Eles só aumentaram o preço perto da promoção para depois abaixar de volta. Então, nesse tipo de situação, a orientação que a gente pode deixar é essa, o monitoramento, tá? Dos preços, produtos e serviços que o consumidor tem interesse, que ele deseja adquirir, para que ele acabe, como a gente comentou aqui, não pagando metade do dobro, tá? Ou pagando um desconto ilusório, ou um desconto de apenas, sei lá, R$50, R$100, que dependendo do produto ou serviço acaba nem compensando muito, tá? Muito bem, nós já estamos aqui encerrando esse nosso bate-papo com o Edelton, que é o coordenador do PROCON. Edelton, obrigado pela participação através aqui da Orlândia Rádio Clube e um bom dia para você. Obrigado, Sérgio, pelo espaço, obrigado pessoal da Orlândia Rádio Clube também pela ajuda nas divulgações. Contem sempre com o PROCON, o que a gente puder fazer, a gente está aqui para ajudar. Os consumidores que precisarem de ajuda com algum tipo de problema referente a uma relação de consumo, eles podem procurar as duas ferramentas que eu disse, né, o consumidor.gov, gov com V mudo, né, o Reclame Aqui também, são sites confiáveis, se eu não me engano um desses dois é até meio que do governo, alguma coisa assim, desenvolvido pelo governo, alguma coisa assim. Podem procurar esses dois sites, são ferramentas boas, são ferramentas confiáveis. Podem consultar a lista de sites não recomendados pelo PROCON de São Paulo, no lista site negra do PROCON São Paulo, a famosa lista negra, tá? Podem procurar, dependendo do problema da relação de consumo, já direto o judiciário, né, a justiça comum, tá bom? Se preferirem, pela questão da pandemia, pela questão de alguma comorbidade, viagens, enfim, não puder vir presencialmente ao PROCON, ou se no seu município não existe um PROCON, a pessoa consegue utilizar essas ferramentas e também reclamar
pelo site do Procon de São Paulo. Tá? Vai ser praticamente o mesmo procedimento, a mesma documentação, a diferença é que faz online. Se não, se ela preferir, se ela puder sair de casa, se ela conseguir vir aqui e a gente conversar também, às vezes é até melhor. O Procon está na Avenida do Café, número 1040, é o mesmo prédio do Pátio, do Sebrae, a gente é vizinho da Cozinha Piloto. Segunda a sexta, das 8 às 4h30, 5 horas a gente está aqui. Das 8 às 4, 4h30 a gente está aqui, consegue ajudar o consumidor que precisa da nossa orientação, tá bom? Muito obrigado. Muito bem, mais uma vez obrigado ao Edelton, coordenador do Procon de Orlândia. Sérgio Maia para o URC, bom dia, é com você, Maurício.